Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte e eu tenho mais uma dica para vocês. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROT, os profissionais são qualificados e comprometidos com assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates, atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Cefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida com a CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Bom, e o Cruzeiro que se representou ontem na Toca da Raposa após a vitória sobre o Atlético no Clássico e o atacante Raniel falou aí sobre o seu momento que ele vem vivendo. Para mim está sendo muito especial esse momento, né? Eu nunca imaginei de estar aqui no Cruzeiro e hoje eu estou aqui jogando, podendo fazer gols, então isso é muito importante, mas não quero parar por aí. Quero mais, vou trabalhar firme, fiz gol no Clássico, mas não sou nada ainda. Tenho que trabalhar mais e mais firme, mais forte, para quando as oportunidades aparecerem, como apareceu agora, eu aproveitar. A grande pergunta aí, Grise. Raniel está pedindo passagem, com Fred em condições normais, vai ser uma disputa por posição? Eu acho que ainda é cedo, né? O Raniel é um bom jogador, ele teve alguns bons momentos já com a camisa do Cruzeiro, é muito jovem ainda o Raniel, teve alguns problemas na carreira dele, ele está tentando se recuperar ainda disso, está numa fase de evolução, mas acho que está cedo ainda para pensar nele barrar o Fred. Acho que a tendência é que ele tenha cada vez mais minutos, né? O Cruzeiro começou o ano com o Rafael Sobis meio que como um 12º jogador do Mano. O jogo de domingo agora foi o primeiro jogo da temporada que o Rafael Sobis não jogou. Ele jogou em todos os outros, ele entrou no segundo tempo ou foi titular uma vez. Mas o Raniel jogou muito pouco até então. E acho que agora ele vai começar a jogar mais. Vai começar a ser uma opção mais cedo para o Mano, para jogar mais minutos, para ser o titular quando o Fred não puder jogar, mas pensar em titularidade acho que ainda é um pouquinho cedo. Agora, Guilherme, quando a gente vê essa situação do Raniel entrando no lugar do Fred, me remete à lembrança do Ábila aqui no Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro querendo um atacante e o Mano falando que ele não gostava de jogar com um ponto de referência lá na frente. Ele mudou de ideia? Parece que sim, porque o torcedor do Cruzeiro pedia a entrada do Ábila e o Mano era reticente em relação a isso. E a gente via que justamente o Rafael Sobis é um outro jogador que fazia uma ou mais funções. No caso do Sobis, ele não é um centroavante, mas jogava como tal, tinha a preferência do treinador. O Ábila saiu, o Fred veio, o Mano até disse no começo do ano, muitos vão se lembrar aí, na primeira coletiva, se não me engano, que o Cruzeiro jogaria em função do Fred e que mudaria o seu estilo de jogo para jogar na função desse camisa 9. Então, só aí a gente já vê que a opinião dele em relação a 2017 já mudou. Sem o Fred, ele já colocou o Raniel no Clássico, disse que também colocaria o Raniel para jogar se ele estivesse no banco na Argentina. O Raniel não foi para o banco porque o Mano pensou justamente com a cabeça de 2017, de ter um atleta, o Rafael Sobis no caso, que faz mais de uma função. Tá aí, o Raniel entrou, mostrou que veio, fez um gol no Clássico, é importante, mas eu concordo com o Gris. Falar que o Raniel vai barrar o Fred ainda é cedo, por vários motivos, pela questão da experiência, até para segurar um pouquinho a onda do garoto que não tem tanta tarimba assim, isso pode transformar um pouco a cabeça dele. Então, a hora é de também trabalhar o psicológico do Raniel para que ele se sinta, de fato, no lugar dele. Eu preciso galgar passo a passo o meu espaço aqui no Cruzeiro. Agora, tem um outro detalhe rapidinho sobre o Raniel ainda que a gente precisa lembrar, é que daqui a pouco o Sassá vai estar à disposição, né? Sim. E aí é mais um problema, entre aspas, para o Mano. O Sassá pode até fazer outras funções, como o Raniel também. O Raniel jogava mais como meia no Santa Cruz. Ainda tem o Rafael Marques que está lá. Não, Rafael Marques esquece. Passeando lá, né? Só uma observação, é algo que eu observei desde o ano passado. O Mano Menezes, quando tinha o Ábila, ele não utilizava o Ábila. Era o Rafael Sobis, o falso 9 lá na frente. Me parece, não é informação, é só um achismo meu, que o Mano já sabia da realidade financeira em relação ao Ábila. Que não poderia contar com o Ábila. E o Mano Menezes, é uma opinião minha também, não gostava do Ábila como jogador de futebol. Porque a partir do momento que chegou o Sassá, o Cruzeiro passou a jogar com o Sassá. Teve o Ábila aqui e era só o falso 9. Chegou o Sassá, virou centroavante, titular no Brasileiro. Ele não podia jogar a Copa do Brasil. Vinha a Copa do Brasil, era o Raniel. Tanto que na final quem começou foi o Raniel, semifinal Raniel. E aí vem o Fred titular. Eu acho que o problema do Mano era Ábila. Não sei se o jogador, a parte técnica do jogador que não agradava o Mano, ou se ele já sabia que o Cruzeiro não ia contar com o Ábila para um futuro e queria preparar o time para jogar sem ele. É uma impressão que eu tenho.
Porque outra coisa também que pode encaixar com isso é porque o elenco do Cruzeiro esse ano tem muita qualidade para realmente municiar um atacante, né? Porque a gente vai falar aí de Arrascaeta, de Thiago Neves, Robinho, Rafinha. Quer dizer, é muita qualidade, diferente do que a gente fala no caso do Atlético, para ter aquele cara que municia o atacante. O problema em relação ao Sassá, na minha opinião, o Sassá ele é melhor que o Raniel. O Raniel é novo ainda. Eu acho o Sassá um jogador mais completo que o Raniel. Ele tá mais pronto. Tá mais pronto. Só que o detalhe extracampo do Sassá é o que atrapalha toda a questão. A gente sabe que ele é um jogador problemático, desde o Botafogo. E a gente percebe, até pelas redes sociais, que o Sassá ele não se entrosa muito. A gente vê alguns jogadores sempre juntos, aquele grupinho, até mesmo nas brincadeiras de pré-temporada, o Sassá não estava nisso. Ele estava numa brincadeira que o Bruno Silva também estava, mas os dois se conheciam do Botafogo, né? O Sassá, eu até coloco isso como um exercício aí para quem gosta de rede social, é só fazer esse tipo de percepção. Nos vídeos ele não aparece tanto, então eu acho que o Sassá não está muito interligado com a galera, não. Apesar do elenco do Cruzeiro mostrar aí, eu não estou dizendo que o elenco não é unido, mas eu falo que a peça Sassá não tem tanto entrosamento extra-campo, fora do futebol, com os jogadores do Cruzeiro. Isso, querendo ou não, pesa também. Bom, vamos colocar a Ana Cláudia aí nesse papo. Coloca o pessoal de casa aí para participar com a gente, Ana. Vamos lá para mais abraços. Abraço para Felipe Cansado, Marcelo Cassimiro, Fernanda Lopes, Rogério Melo e Carlos Lima. Tem uma pergunta agora para o Guilherme, que é o seguinte, quem faz é o André do Gutierrez. Guilherme, se você não acha que a Arrascaeta hoje está em melhores condições que o Thiago Neves para ser titular do Cruzeiro? Um abraço para o André aí. Eu acho que sim. O Arrascaeta tem mostrado isso até na questão física. O Thiago Neves, ele se arrastou no Clássico. Ele não jogou bem. Ele até foi substituído, na minha opinião, o Mano demorou a sacar o Thiago Neves para colocar o Arrascaeta, mas o Thiago Neves a gente sabe, né? É um craque, em um lance pode também definir o jogo. O Cruzeiro tem dois grandes jogadores, o Thiago Neves e o Arrascaeta. Em determinados jogos, até acredito que os dois possam jogar juntos, mas hoje, na minha opinião, até pela questão física do Thiago Neves, o Arrascaeta tem que ser o titular. Mas Campeonato Mineiro tem que jogar o Thiago Neves, porque é no Campeonato Mineiro que ele vai readquirir a forma física. Sim. Não adianta deixar ele sentado no banco, vem o jogo com o Vasco, vai lá, Thiago Neves, decide. Aí não vai também jogar, eu concordo. Tem que ser no Mineiro, é agora que ele tem que jogar. E o Arrascaeta vai ser banco? Para mim, o Arrascaeta é banco nesse time do Cruzeiro. Eu já coloquei isso no meu Twitter, os caras me xingaram até, mas você vai tirar o Rafinha? Que é o melhor jogador do meio para frente do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, deu assistência para o Raniel. Você vai tirar o Robinho, que é bom, é uma liderança, tem a bola parada. E todos vocês fazem uma recomposição faz melhor o lado do que o Arrascaeta. E você vai tirar o Thiago Neves? Não vai. É porque o Robinho marca, o Arrascaeta não marca tanto. O Robinho é quase... ele joga como segundo volante, como meia, como até primeiro volante, se precisar, ele vai jogar. É aquela questão do meio-campista moderno, né, que a gente estava até comentando em off aqui. A situação do próprio Elias. O Robinho, ele é um jogador que, na minha opinião, se assemelha à característica técnica dentro de campo ao Elias. Só que, como é que você tira o Robinho para colocar o Arrascaeta? Aí não tem jeito. Na minha opinião, aí é questão do Mano, é o Thiago Neves ou o Arrascaeta. Eu também concordo com você, é o Mineiro que tem que dar O Mano não via o Arrascaeta jogando junto com o Thiago Neves no ano passado. Ele não via essa possibilidade. Nem quando precisava jogar, ele por conta do pouco aproveitamento do Arrascaeta sem a bola do lado esquerdo. Mas uma das ideias do pedido do Mano para que o Cruzeiro contratasse o Bruno Silva foi pensando em tentar encaixar o time com os dois juntos. Mas ele deu o azar aí, de certa forma, o Arrascaeta, entre aspas, o azar do Bruno Silva ainda não ter conseguido render nada com a camisa do Cruzeiro. E aí, sem o Bruno Silva no meio-campo, acho muito difícil que o Mano consiga, nos grandes jogos, em jogos mais difíceis, de início, escalar o Thiago Neves e o Arrascaeta juntos. E para esse jogo contra o RT, o Edilson não pode jogar, porque foi expulso, mas o Mano já colocou entre linhas aí que vai jogar com um time alternativo, coisa que ele não gosta de falar esse termo alternativo, mas vai ser um time alternativo. E desses jogadores aí, Edu, quem que você acha que está na hora de a torcida ver um pouco mais dele, aproveitar essa oportunidade, já que não vai com o time titular? Até o Mano está certo, porque se esse jogo contra o RT fosse no final de semana, eu até acredito que ele poderia colocar um time mais forte. Mas para jogar quarta, domingo, e o time já classificado, já com a primeira colocação garantida, não faz o menor sentido o Mano arriscar jogador importante. Tem que jogar o Thiago Neves, que é para readquirir forma física, tem que jogar o Dedé, pode jogar o Marcelo Hermes, que é um jogador que vai ser importante ao longo da temporada. O Cruzeiro não pode contar só com o Egídio, que fez um bom clássico. Bruno Silva.
O próprio Bruno Silva, que ficou muito tempo parado por causa de um acidente doméstico, pode ser utilizado. Tem muita gente para ser utilizado. O próprio Raniel. O Raniel, ele tem sido importante, mas ele cansa. Contra o Boa Esporte, ele pregou no segundo tempo, foi substituído. Contra o Atlético, ele saiu por conta da expulsão do Edilson, o Mano tirou o primeiro homem de ataque. Eu até nem tiraria ele, não. Mas ele acabou saindo. Mas é outro que precisa readquirir, ficar com uma forma física 100%, porque... E se essa lesão do Fred na panturrilha se ele não tiver ok para o jogo contra o Vasco? Vai precisar do Raniel voando. Então, é hora de jogar. Mas vem cá, e nem nessa hora vocês falam em colocar o Rafael Marques? O Rafael Marques, a gente sabe da situação dele. Por que você gosta do Rafael Marques? Esquece o Rafael Marques. Não, é porque eu fico pensando o seguinte, não é um jogador do elenco. Não, pelo amor de Deus. Não é porque não é um jogador do elenco do Cruzeiro e não é um reserva que estava sempre, veio com um status maior por ter passado por Palmeiras, Botafogo. Não jogou e aí também ninguém fala nada sobre isso, de repente ser negociado, vai ficar parado aí. Não, a situação do Rafael Marques é a seguinte, o Cruzeiro de fato quer passar o jogador para outro clube, mas tem alguns detalhes que impedem que isso aconteça. O primeiro deles é o salário do Rafael Marques, que é fora do padrão da maioria dos clubes da Série A do futebol brasileiro. O Rafael Marques, ele está aí entre a quarta opção do ataque do Cruzeiro. Ele não está jogando, mas o dinheiro está pingando. Mas está pingando. E ele não está disposto a sair também. Não, a história que a gente apura no dia a dia lá é que pelo menos até o fim do Campeonato Mineiro ele continua no Cruzeiro. Depois, aí já não se sabe. Falou-se em Santos, falou-se em Chapecoense, falou-se em Bahia. Botafogo. O próprio Botafogo, na questão do Rafael Marques, mas o Rafael Marques continua. O próprio Mano Menezes, falou-se em Fluminense também, em relação ao Rafael Marques. Perguntei isso há um tempo para o Mano Menezes. Ele disse que não comenta esse tipo de situação, que o Rafael Marques está no elenco e que se ele precisar do Rafael Marques, assim ele vai utilizá-lo. Mas até agora a gente não viu essa utilização acontecer. Bom, e agora, Ana Cláudia tem um recadinho para vocês. Isso aí. Se você busca qualidade de vida, um bom condicionamento físico, controle de peso ou quer melhorar o seu rendimento no treino e nas práticas esportivas, venha para a Tel Esportes. A atividade física eleva a qualidade de vida em todos os aspectos. Seu corpo e mente mudam e com isso você se torna mais feliz. A equipe de assessoria esportiva conta com educadores físicos preparados para te acompanhar em corridas de rua, trilhas, caminhada, triatlo e natação, além de ter um atendimento diferenciado, com planejamento de planilha individualizada, treinamento presencial e à distância e treinos personalizados. Quer saber mais? Acesse o telesportes.com.br ou ligue no 991861700. Se exercite, bata metas e faça amigos. E nós vamos aí para o último intervalo e voltamos falando das últimas notícias de Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.